Eu sou o Rodrigo Guedes, esse é o Job do Dia, porque hoje é segunda-feira e hoje é dia de O que tem na mesa. Eu vou estar falando para vocês hoje desse livro aqui, ó. Criatividade em Propaganda, do Roberto Mena Barreto. E por que eu considero esse um dos principais livros de criação publicitária? Ele desmistifica a publicidade e a propaganda, gente. Dá uma olhada aqui comigo no livro. O Roberto, que é um publicitário da década de 50, é isso mesmo, gente, da década de 50 aqui no Brasil, e é um dos principais publicitários aí, tá? Ele começou trabalhando na J.W. Thompson. Ele traz essa charge aqui que é fantástica, que ele fala o seguinte: uma ideia é como um pássaro. Olha lá, ela é apresentada para o cliente, tá vendo? Há um pavão ali, né, representando a ideia. Aí, na medida que vai passando na mão de cada um, olha só o que acontece com a ideia. Cada um vai querendo dar o seu pitaco, modificar, mexer, dar aí a sua contribuição criativa, e no final, olha como é que fica o pavão. Então, gente, isso quer dizer o seguinte: absolutamente nada. Não, tô brincando. Ele quer dizer o seguinte: que você, quando apresentar uma ideia na vida, seja em que área você estiver, você sabe que você sempre terá pessoas criticando essa ideia. E não se deixem levar pela crítica. Se você acredita na sua ideia e você sabe que aquela ideia é boa e ela é capaz de resolver um problema, vá em frente, faça valer sua ideia. Tente apresentar ela de diferentes formas e tente argumentar com as pessoas para elas verem o porquê que você está fazendo aquilo. Eu usei azul por causa disso, eu usei essa imagem por causa disso, e isso representa isso e leva a isso. O nível de aprovação é quase 100%, né? Existem aqueles casos que não são 100%, mas esses casos também você desconsidera e descarta. Muitas vezes são clientes que nem merecem ter você trabalhando para eles, né? O Buguno, que é aquele amigo meu que é designer, que já apareceu aqui no Job do Dia, essas marcas que ele vai apresentar, ele faz o seguinte: ele só apresenta uma. Ele pega, leva aquela marca, e era engraçado que a gente fala: pô, você só vai apresentar uma? Ele é assim: eu me garanto. Ele chega lá e ele defende aquela ideia de um jeito que nos 4, 5 anos quase que ele trabalhou com a gente, todas as vezes que ele apresentou uma marca, ela foi aprovada. Isso mesmo, gente. Problema de achismo, de gosto pessoal. E aí, cara, gosto pessoal não adianta. Gosto, cada um tem o seu, né? Então é isso, gente. Defendam sua ideia. É engraçado que esse livro é da década de 80, ele é extremamente atual. Tudo que ele fala acontece hoje em dia também, tá? E ele vai falando sobre esses processos de criação publicitária e das técnicas para você trabalhar a inspiração, para você trabalhar a criatividade, e desmistificando tudo isso. Esse negócio do mito da inspiração, do mito da criatividade, ele joga tudo isso no lixo. Para vocês verem como é que o Mena Barreto pensa, e uma lição que ele aprendeu e que para mim é muito válida. Eu trabalhar na J.W. Thompson, na época, o Bambambam, o diretor de criação da J.W. Thompson, era o Origenes Lessa. O Origenes Lessa é um dos grandes nomes da publicidade aí do Brasil, tá? E o Mena Barreto, ele era jornalista e ele escrevia para o jornal, e ele é excelente, né? Ele escrevia contos, escrevia poemas para o jornal. E ele estava meses ali na J.W. Thompson e não conseguia aprovar nenhum título, ele estava frustradíssimo. Aí um dia o Origenes Lessa chama ele na sala, ele estava lendo um conto do Roberto no jornal. Ele fala assim: como é que um cara capaz de escrever isso, né, o conto do Roberto, não é capaz de reproduzir nada, coisíssima alguma, na hora do expediente? Desleixado, desinteressado. E aí o Roberto fala que ele ficou com uma vontade de chorar enorme e trouxe um caderno cheio de anotações durante os meses que ele estava trabalhando ali, que ele falava assim: poxa, eu tentei aprender de todos os jeitos, as técnicas, eu não consegui entender direito. E o Origenes Lessa olhava para aquilo assim, meio perplexo, né? E aí ele falou o seguinte pro Roberto: rapaz, você tá maluco. Você não sabe nada, você está fazendo uma confusão dos diabos. Aí ele respirou fundo e falou assim: Roberto, propaganda é uma merda. Grave o maldito que inventou a propaganda. O melhor anúncio, ele não vale um bom conto ou um bom poema, a não ser para o cara que anuncia e para o cara que compra. Propaganda serve, sabe para quê? Para se ganhar dinheiro e para se ter tempo para escrever, tempo para ler, tempo de produzir alguma coisa mais séria. É um pouco radical isso, gente, mas a verdade é que a propaganda é uma profissão, e como toda profissão, o objetivo dela é você ganhar dinheiro. E se você pode fazer algo de bom para a humanidade, para você mesmo naquele momento que você está ganhando dinheiro, é excelente. E é esse tipo de profissão que você tem que buscar. O que é propaganda, rapaz? Olha para esse lápis. Você tem que fazer um anúncio sobre esse lápis. Você fixa esse lápis e rebusca na cabeça o que você pode dizer para convencer e levar o cara que vai ler a ir lá e comprar o lápis. Você tem que convencer. É isso propaganda. E é isso propaganda, é a arte da persuasão. A ética vem em primeiro lugar em qualquer profissão. Então você, como publicitário, você tem que saber o que você está anunciando e saber que aquilo vai influenciar na cabeça de quem está lendo. E fala no livro que o raciocínio criativo é um raciocínio primário, um raciocínio até infantil. Na capa do livro Direção de Arte em Propaganda, do Newton César, ele mostra uma criança ali com um estojo de pintura. E é isso.
Nós temos que ser crianças, temos que ter um raciocínio assim, de pensar de uma forma super livre, né? Isso, na análise transacional, chama de criança livre, justamente para você vender uma ideia. E é isso que propaganda faz, tá certo, gente? E no fim das contas, esse livro é um livro muito bom. Ele fala sobre isso, tudo que eu estou falando aqui, e ele aprofunda as técnicas para levar você a ser um excelente profissional de criatividade e saber vender ideias. Então, você pode concordar ou não com o que eu estou falando, e para isso tem aí os comentários, deixe seu comentário, fala o que você acha, fala o que você pensa, vamos entrar num debate bacana. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se você não gostou, deixa aí sua opinião do que pode melhorar. Se inscreva caso você não tenha se inscrito, deixe seu gostei, obrigado por mais essa presença de vocês aí e sintam-se todos abraçados.